Opa! Em Kingdom temos muitos personagens incríveis, onde dentre eles os grandes generais da obra se destacam, seja por suas habilidades em combate, suas táticas estratégicas ou seu carisma único. Mas dentre tais generais existe um que conquistou o apreço do público não por ser absurdamente forte ou um grande estrategista, mas sim pela sua simplicidade e humanidade em meio aos demais grandes generais de King. E hoje, após um bom tempo sem um vídeo focado em um único personagem de Kingdom, eu irei falar sobre o General Mogul. Bem, Mogul é inspirado na figura histórica de Men-Au, um general de Qin que atuou durante o período dos estados combatentes, sendo originalmente do estado de Qi. Ele também foi o pai de Men-Wu e o avô de Men-Tian e Men-Yi, que também se destacaram no campo militar a serviço de Qin. Men-Au também serviu ao rei Zhao Xiang, avô de Eisei, que fez dele o seu ministro. Posteriormente, Zuan Xiang, pai de Eisei, o nomeou general antes de enviá-lo para invadir o estado de Han em 250 a.C., tendo participado de várias campanhas durante as guerras que levaram à unificação da China. Em 249 a.C., Men-Au cruzou o estado de Han, aumentando as fronteiras do estado de Qin para o leste, se tornando então o quarto general principal de Qin na época. No ano seguinte, ele marchou contra o estado de Zhao, conquistando ainda mais territórios para Qin, e Men-Au também suprimiu revoltas internas em 247 a.C., posteriormente retomando a luta contra Zhao, tomando 37 cidades. No entanto, em 246 a.C., ele foi derrotado pelos exércitos combinados de Zhao e Wei, mas as forças combinadas não foram o suficiente para pressionar Qin, e a aliança se dissolveu. Men-Au também derrotou uma revolta de Zhao em 244 a.C. e invadiu Han novamente, tomando mais 13 cidades fortificadas, capturando mais 20 cidades em 242 a.C. em Han e Wei, com Men-Au falecendo em 240 a.C. após tomar 3 cidades enquanto marchava contra outra. Sendo isso tudo o que eu achei de mais relevante sobre o Men-Au, com a maior parte das informações sobre ele estando presentes no Shinji. Mas enfim, indo para o mangá de Kingdom, Mogul nos é apresentado pouco antes do arco da Batalha de Baiou, onde por ordem do chanceler Ryofui, Qin marcha com 200 mil homens para invadir o estado de Han, com nos sendo mostrado Mouki e Karyoteng que discutem na escola de estrategistas de Qin sobre a estratégia para avançar contra o estado, onde tem questiona o porquê de Mouki não ter ido junto do exército para estudar essa batalha, e ele diz que o seu avô não deixou, dizendo que o campo de batalha não é um lugar para crianças. Bem sensato da parte dele, na verdade. Nos sendo revelado que Mogul é avô de Mouki e o general responsável por comandar essa invasão, nos sendo mostrado o cerco a uma cidade e Mogul observando de longe, dizendo que não tem problema irem com calma, pois a cidade não vai a lugar nenhum. Cortando para o núcleo de Eisei, onde chega a notícia de que Mogul tomou mais uma cidade, com Reiki se surpreendendo com a notícia de uma cidade ter caído em apenas 6 dias e questionando se Mogul é um grande general. Mas Shobunkun revela que na verdade Mogul é um general medíocre. Apelidado de o Velho Branco, Mogul não se destaca como alguém forte ou um grande estrategista, onde ele é conhecido como alguém que não corre riscos e segue as táticas já conhecidas e elaboradas para vencer suas batalhas. Mas Shobunkun afirma que, embora possa ser difícil para ele vencer contra oponentes fortes, ele jamais perderá para alguém fraco. Portanto, ele era o mais qualificado para liderar contra Han, que era o estado mais fraco militarmente. Com isso se provando verdade, onde em um mês o estado de Qin consegue tomar 11 cidades. Onde essa apresentação ao Mogul já nos chama a atenção, sendo alguém reconhecido por ser medíocre e que não nos empolga tanto quando comparado com outros generais já apresentados até então, como Oki e Duke Ryo, mostrando que talvez Qin não tivesse apenas monstros de guerra em meio aos seus generais. Com Mogul só voltando a ter destaque no arco da campanha de Sanyo, no 5º ano do reinado de Eisei, Qin formou um exército de 50 mil homens para invadir o estado de Wei e tomar a região de Sanyo, com Mogul sendo escolhido como comandante supremo. E esse arco é extremamente importante para Kingdom, por apresentar muitos personagens e alguns conceitos que serão bem relevantes e presentes dentro da obra. E com a campanha já iniciada, Mogul se utiliza de uma das suas táticas padrão, dividindo suas forças em 3 partes, com ele e seus vice-generais avançando de 3 direções ao mesmo tempo, conseguindo avançar sufocando as defesas inimigas. Com em determinado ponto de invasão sendo iniciado o cerco à cidade de Kourou, onde durante esse cerco Qin tem muitos de seus soldados feridos, mas Mogul apenas diz para seus comandantes para que verifiquem suas tropas e nada mais. E mais tarde ele também anuncia que o plano era continuar o cerco por um mês inteiro, apesar da situação permanecer a mesma, com o mangá nos mostrando os soldados de Qin feridos e nos fazendo questionar se Mogul é de fato um general qualificado, onde ele aparenta ver suas tropas como descartáveis ao seguir uma estratégia entre aspas segura, mas que claramente ainda vai custar muito para Qin. Mas, indo contra as expectativas de Mogul, o cerco termina antes do previsto, com Orhou conseguindo tomar as muralhas da cidade se utilizando de uma torre de cerco, surpreendendo Mogul, que diz que é reconfortante ver o jovem cheio de vigor, mas que torce para que ele não morra devido à sua imprudência, já demonstrando levemente uma característica de Mogul que vai ser mais desenvolvida em breve.
Ao mesmo tempo que as forças de Mogul tomam a cidade, é revelado que seus vice-generais também capturaram 2 cidades de Wei em suas respectivas frentes de batalha, sendo esses vice-generais Olsen e Kanki, os 2 braços e forças principais do exército de Mogul. Mas enquanto as forças de Qin avançam, nos é revelado o maior obstáculo desse arco, sendo esse o General Hempa. Um personagem que eu já falei aqui no canal, onde eu tenho um vídeo inteiro que mostra o ponto de vista dele sobre esse arco, e que eu recomendo que você assista. Mas enfim, Hempa é um dos antigos membros dos 3 grandes céus de Zhao, alguém que no passado bateu de frente contra os 6 grandes generais de Qin, e que agora luta ao lado de Wei, sendo uma grande defesa para o estado nessa invasão. Onde de volta às forças de Mogul, eles tomam mais uma cidade, sendo essa Kirinkan. Mas ao anoitecer dentro da cidade, alguns dos comandantes de Qin são mortos por Rinko, um dos 4 reis celestiais de Hempa, sendo esses os comandantes principais do seu exército. E Rinko foi enviado justamente para causar desordem ao exército de Qin, com no dia seguinte Mogul seguindo com a invasão e estabelecendo uma marcha defensiva visando proteger o seu alto comando. Mas mesmo assim, Rinko consegue avançar e matar mais comandantes, mostrando o nível das forças de Hempa. Nos sendo revelado também o motivo de Hempa querer enfrentar Mogul, onde ele diz que na verdade não tem interesse no velho general, mas sim naqueles próximos a ele, revelando que em um encontro com Oak, o mesmo disse para Hempa que Mogul possui verdadeiros monstros ao seu lado, e que ainda serão reconhecidos por toda a China, sendo esses Kanki e Olsen os verdadeiros motivos por Hempa reacender a sua vontade de estar no campo de batalha. Nos levando de volta às forças de Qin, onde Rinko recua ao se deparar com o acampamento de Kanki e sentir instintivamente que havia algo de errado naquele lugar, mostrando que Oak estava certo sobre aqueles que seguem Mogul. Posteriormente, Mobu chega ao acampamento de Mogul, onde Moltei se encontra com ele e revela para Shin, o leitor, que ele é filho de Mobu e neto de Mogul, revelando o parentesco entre essas 3 figuras um tanto diferentes entre si. Mas Mobu, por sua vez, vai até o Conselho de Guerra de Mogul e revela para o seu pai que Hempa lidera as forças de Wei, gerando grande comoção entre os demais oficiais que sabem o nível de ameaça que o Hempa representa, mas Mogul os tranquiliza, dizendo que isso gera uma possibilidade e que ele e seus vice-generais já haviam tomado as medidas para esse caso, se demonstrando calmo perante os seus oficiais, nos mostrando que mesmo diante de tal informação, Mogul tenta manter a moral de seus homens. Mas depois, quando está sozinho, o mesmo se demonstra abalado com tal informação, onde Mobu revela que Mogul e Hempa já lutaram um contra o outro mais de uma vez, e Mogul sempre perdeu, e que esse foi um dos motivos para a carreira militar de Mogul acabar no estado de Qi, e ter tido que recomeçar em Qin, onde quando enfim chegou em Qin sua carreira militar deu certo, mas o mesmo nunca mais enfrentou Hempa. Posteriormente, durante a noite, nos é mostrado Mogul caminhando como um soldado comum pelo seu acampamento. Um hábito estranho onde sempre que ele se sentia sob pressão, Mogul vestia as roupas de um soldado comum e caminhava entre os seus soldados. Até que por fim ele se deitava na grama e limpava os seus pensamentos. Mas dessa vez a sua paz era interrompida por Shin, que pisava na sua cara após pegar um coelho, onde agora o velho general e o jovem capitão têm um diálogo leve enquanto Shin prepara o coelho que havia pegado, onde Shin se apresenta e Mogul o reconhece como o jovem que Oak nomeou como comandante de 300 homens. E Shin questiona o porquê de Mogul estar ali sozinho, onde ele diz que estava fugindo um pouco da realidade, onde Shin acha aquilo engraçado, mas diz que está disposto a ouvir o que aquele senhor tem a dizer, com Mogul apreciando a simpatia do jovem e dizendo o que o atormenta. Mogul diz que desde jovem havia um homem que ele não conseguia derrotar, e que mesmo após todos esses anos eles irão se enfrentar novamente, mas é provável que aquele homem ainda esteja tão forte quanto no passado, e isso o preocupava. E Shin absorve aquelas palavras e diz com toda sua simplicidade que não entende qual é o problema, onde Mogul questiona como isso não era um problema, e Shin diz que agora era a chance dele de dar a volta por cima, pois tudo que ele precisa fazer é vencer a última vez e depois fugir, assim a última vitória terá sido dele, com Mogul ficando surpreso com tal raciocínio e por fim rindo, concordando com Shin. Onde toda essa sequência nos mostra algo bem único sobre o Mogul, nos mostrando a sua fragilidade. Ele não é como os grandes generais que se empolgam com batalhas intensas mergulhando no combate, mas sim apenas alguém que busca pela vitória e cumprir com seu dever, onde ele busca se tranquilizar ao se deparar com o desafio que ele irá enfrentar, e vê na simplicidade de Shin a determinação para seguir em busca da vitória. Quando no dia seguinte, devido às baixas dos comandantes de Qin, Mogul selecionou Hou e Molten como comandantes de 1000 homens substitutos. Mas também indo contra as expectativas dos seus demais oficiais, Mogul também reconhece o potencial de Shin e decide promovê-lo de última hora, onde ele diz que tomou essa decisão por impulso, e por isso se Shin quiser manter a sua nova posição, ele terá de matar 3 comandantes de 1000 homens ou um general, e assim calar aqueles que duvidam do seu potencial, mostrando também que Mogul não se importa com a origem de Shin como um servo e vê nele um grande potencial, com de longe Mobu vendo a nomeação e revelando
revelando mais uma informação extremamente importante sobre Mogul, onde ele diz que é verdade que quando comparado com o talento militar, Mogul é inferior aos demais grandes generais. No entanto, não há ninguém que se compare a ele em termos de ter um bom olho para ver as pessoas com grande potencial, afirmando que se Shin foi escolhido por Mogul, então não haverá problemas. Posteriormente, ambos os exércitos chegam às planícies de Rui, local onde Mogul e Renpa enfim irão lutar novamente, onde eu dou mais detalhes sobre essa batalha como um todo no meu vídeo sobre o Renpa, e nesse vídeo eu vou focar mais nos momentos de destaque do Mogul em si, então se quiser saber mais sobre essa batalha, eu recomendo que assista o vídeo do Renpa. Enfim, no segundo dia da batalha, Mogul faz um discurso para suas tropas, dando-lhes como única instrução para serem defensivos nas próximas batalhas. Ele diz para eles o defenderem, enquanto seus vice-generais avançam em busca de atingir o QG inimigo, e até lá eles devem se concentrar em defender o campo de batalha central. Eles devem defendê-lo, defender os seus companheiros e acima de tudo defender a si mesmos, e ele irá fazer o mesmo por eles, aumentando a moral de todos ao verem o estilo animador e calmo de seu general, que mesmo diante de um grande inimigo pede para que seus soldados se mantenham firmes e defendam uns aos outros em busca da vitória. Por sua vez, Osen e Kanki têm sucesso contra as demais forças de Renpa, conseguindo progredir com a estratégia de Mogul e demonstrando mais uma vez o nível dos seus vice-generais, que mesmo ainda sendo desconhecidos pela China, já conseguem bater de frente contra os 4 reis celestiais de Renpa, com no 5º dia de batalha, Mogul sendo informado que a unidade Gakuka, unidade liderada por Molten, está enfrentando Rinko, com Mogul considerando chamá-lo de volta, já que por mais que ele reconheça o potencial de Molten, ele teme botar o próprio neto em risco. Mas ele se lembra das palavras ditas por Mobu anteriormente, de que Molten é um grande guerreiro, e já está na hora de Mogul o reconhecer como tal. Com Mogul reconhecendo e dizendo que Molten é o homem mais talentoso nascido na família Mou das últimas 3 gerações, demonstrando mais uma vez a sua visão sobre grandes potenciais. E quando Molten retorna de seu ataque contra as tropas de Rinko, Mogul o chama para compartilhar algumas bebidas, onde Molten percebe que tem algo de errado, e Mogul lhe diz que conforme você fica mais velho, começa a sentir quando uma batalha até a morte está se aproximando, onde Molten preocupado diz que o velho branco não corre riscos e esse era o seu estilo, e Mogul responde que isso é verdade, mas que dessa vez ele não vai fugir, posicionando seu QG em um terreno alto no 6º dia da batalha, com Mogul e seus homens assistindo o desenrolar da batalha no campo central. Com no último dia da batalha, Renpa surgindo repentinamente na retaguarda do QG de Qin, chamando Mogul de o eterno covarde e tentando atraí-lo para um duelo. Mas Mogul se mantém no seu forte, atraindo Renpa e suas forças, onde Renpa avança com Mogul mostrando que já sabia da vinda do seu velho inimigo, sabendo que Renpa sempre o considerou como um perdedor, e ele irá usar isso ao seu favor, nos sendo revelado que o caminho para o seu QG era um labirinto coberto de armadilhas contra Renpa, e com Mogul revelando que mesmo depois de anos ele continuou estudando as táticas e comportamento de Renpa, buscando estar pronto para caso um dia o enfrentasse novamente, movendo as barricadas de seu forte, redirecionando as forças de Renpa para suas armadilhas, mostrando que aquele forte era a arma que Mogul criou após todos esses anos para vencer Renpa. Mas, mesmo assim, Renpa consegue passar pelas armadilhas, já tendo previsto a estratégia de Mogul, se distanciando de suas bandeiras e passando despercebido pelas defesas de Qin, lembrando que Renpa está realmente em um nível absurdo como grande general. Mas nós vemos que mesmo com o avanço de Renpa, Mogul estava ciente de que seus vice-generais estavam agindo, onde Kanki é mostrado indo em direção ao QG inimigo, nos lembrando que tudo que Mogul precisa é continuar se defendendo e ganhar mais tempo para suas forças atacantes. Mas, mesmo com os esforços de Qin, Renpa passa pelas últimas defesas, ficando de frente para Mogul, e vendo que não há mais nada o que fazer, Mogul chama Renpa para um duelo, dizendo que irá aproveitar a chance para bater em um papo através de um combate, com o duelo entre os 2 generais enfim se iniciando e Renpa se provando bem superior. Mas Mogul diz que dessa vez ele tem algo que o motiva, se lembrando de Shin, dizendo que ele precisava de apenas uma vitória. E Mogul exclama para Renpa que ele não possui mais a mesma chama de quando lutava contra os 6 grandes generais de Qin, com Mogul desferindo um golpe que lança Renpa e seu cavalo longe, surpreendendo a todos ali presentes, mas nos fazendo lembrar que Mogul é pai de Mobu, e tal como seu filho, ele carrega uma força imensa, com o embate continuando com Mogul conseguindo pressionar Renpa, até que o mesmo enfurecido desfere um golpe que corta o cavalo e o braço de Mogul, onde Renpa questiona Mogul sobre o que ele disse antes de sua chama ter acabado, dizendo que ele subestima demais os grandes generais de sua era, com Mogul encarando seu velho inimigo e afirmando que o único real motivo por Renpa estar ali agora era por estar frustrado com a morte de Oki, onde Renpa reconhece que há verdade nessas palavras, mas diz que esse não era o caso, pois os mais fortes sempre serão fortes, e Oki havia jogado o legado
legado dos 6 grandes generais na lama ao morrer da forma que morreu. E ao ouvir essas palavras, Shin, que havia acabado de chegar, intervém enfurecido com o que Renpa diz sobre Oki, jogando a espada de Rinkou diante dele, chamando a atenção de Renpa, que entende que aquele jovem havia matado um de seus mais próximos comandantes. Onde Renpa ataca Shin, que consegue resistir ao golpe do general, surpreendendo o mesmo com a força do jovem. Mas Shin ainda é muito mais fraco que o grande general, e quando Renpa estava prestes a matá-lo, Molgol intervém gritando que aquele jovem havia herdado a vontade de Oki, com Renpa interrompendo seu ataque surpreso com tal afirmação e questionando Shin como foram os momentos finais de Oki, onde Shin diz que nas palavras finais de Oki, ele disse que no fim os mais fortes sempre serão superados pela nova geração, e isso manteria o fluxo das eras, tendo partido com um sorriso, onde Renpa entende o final do grande general e se lembra do que Oki e Molgol haviam dito, de que a era deles já havia acabado e uma nova geração estava surgindo, com reforços de Renpa surgindo e iniciando um novo conflito no QG de Kim, até verem de longe o QG de Wei em chamas, mostrando que Kanki teve sucesso no seu ataque. E em resposta a isso e às palavras de Shin, Renpa ordena que suas forças cessem o ataque, oferecendo um cessar-fogo a Molgol, reconhecendo sua derrota, mas se negando a se render ou recuar totalmente, onde Molgol obviamente aceita o cessar-fogo, dando a vitória para Kim. E antes de partir, Renpa reconhece que foi derrotado e falhou com Wei, dizendo que agora mal tem coragem de retornar ao rei de Wei, onde Molgol diz então que essa era a chance para Renpa largar o campo de batalha de vez, onde o mesmo nega, dizendo que ele só irá morrer no campo de batalha, tal como os grandes generais de sua era, com Molgol sorrindo com a resposta do seu velho inimigo e declarando a vitória para Kim, encerrando o arco da batalha de Sanyo. Após o arco de Sanyo, Molgol deixa de receber tanto destaque por um tempo, atuando mais na retaguarda devido à perda de seu braço, que não afetou tanto o seu desempenho, já que ele raramente entrava em combate direto, tendo breve destaque no arco da coalizão, onde Molgol defendeu a muralha da passagem de Kankoku contra as forças do exército de Wei e Han, curiosamente os dois estados que nós vimos ele atacando. Com um ano após o arco da coalizão, nós temos a última aparição de Molgol, que estava à beira do seu leito de morte devido à sua idade avançada, onde Shin e Molten se encontram com o general, que os revela que embora tivesse alcançado seu objetivo de obter o status de um grande general, ele sempre teve ciúmes e inveja dos 6 grandes generais, pois nunca foi capaz de se tornar um herói tal como eles, onde depois de lamentar o passado, ele aconselha Molten, Shin e Ohon a cooperarem entre si. Ele diz que embora eles não precisassem se dar bem o tempo todo, o fato de eles apenas cooperarem era o suficiente, pois essa era uma das características que definia a força dos 6 grandes generais, confiando no potencial e força da próxima geração antes de partir em paz. Com a morte de Molgol sendo lamentada por Molten, Shin e seus companheiros que choraram intensamente, enquanto Molten dizia que Molgol sempre foi o maior herói que ele já conheceu, nos mostrando Molbu que após receber a notícia da morte de seu pai, sentou-se com uma bebida e relembrou da sua infância com seu pai, enquanto viajavam juntos pela China após partirem de Qi, onde ele disse que havia sido uma jornada e tanto, enquanto ofereceu o brinde final a Molgol. Molgol é um personagem um tanto único para Kingdom, um general diferente, não o mais forte nem o maior estrategista, sendo reconhecido pelos demais como alguém medíocre, mas que ainda assim conseguiu garantir inúmeras vitórias para Kim e conquistar o respeito de muitos. No início nós o vemos como alguém capaz e que aparenta não se importar em sacrificar os seus soldados, utilizando táticas simples e se negando a correr riscos. Mas isso muda, principalmente quando vemos o quanto ele considera aqueles que lutam ao seu lado, buscando sempre manter a calma entre eles, com Molgol sendo alguém gentil e que a princípio não se encaixaria na guerra, mas ainda assim ele buscou ser um grande general. E, ironicamente, como alguém considerado sem o dom para a guerra, a sua maior habilidade era reconhecer o potencial nos outros, como Kanki e Olsen, que se tornaram grandes generais de Qin, mas principalmente reconhecendo o poder na nova geração, onde o mesmo também reconhecia sua mediocridade, mas mesmo assim ele buscou vencer Renpa, mostrando que tal como os demais grandes generais de sua era, ele também possuía uma grande chama dentro de si, com Molgol sendo um homem gentil que buscava o melhor para aqueles próximos a ele, se culpando por fazer Molbu passar por dificuldades quando saiu de Qi, mas ainda assim buscando ascender militarmente para trazer uma vida digna para ele e sua família. Nós vemos que ele também teme pela segurança de Molten, ao mesmo tempo que reconhece o potencial de seu neto e deseja um futuro grandioso para ele e a nova geração, onde ele almeja a grandeza ao mesmo tempo que age como um homem comum em meio aos demais monstros que fizeram parte da geração dos primeiros 6 grandes generais de Qin, agindo sempre com um ar gentil e respeito com todos aqueles que lutam ao seu lado, desde seus mais altos comandantes até os seus mais baixos soldados, sendo também o único de sua geração que partiu não no campo de batalha, mas sim em sua casa, em paz, próximo daqueles que o admiravam, e que o reconheciam como um grande general, com Molgol deixando um grande legado para Qin e os seus futuros heróis, mostrando a grandeza presente em um general gentil.
Mas bem, gente, era isso que eu queria falar nesse vídeo. Mogul é um personagem que, quando apresentado, eu pensava que ia servir para mostrar que nem todos aqueles com título de generais em King eram extremamente poderosos como os demais exemplos que a obra vinha dando até então, mas em Kingdom os personagens sempre são mais do que aparentam ser, e Mogul, como tantos outros, acabou sendo uma grata surpresa, sendo um ótimo personagem e que há tempos eu queria falar sobre. E pra galera que pede por mais vídeos focados nos personagens de Kingdom, saibam que eu vou continuar trazendo mais vídeos como esse, onde, como eu expliquei no meu vídeo do Renpa, eu estou levando mais tempo para trazer eles justamente para trazerem uma qualidade cada vez melhor. Então eu peço apenas que tenham um pouco de paciência, pois eu sempre vou buscar trazer vídeos cada vez melhores. Não só de Kingdom, mas também sobre vários outros assuntos. Então se você viu até aqui, eu realmente agradeço demais. Se gostou do vídeo, considere se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdo como esse. Deixe o seu like para ajudar a divulgar esse vídeo e ative o sininho para ser informado de quando sair vídeos novos. Se tiver a opção também, hype esse vídeo para ajudar a aumentar ainda mais o seu alcance. E um agradecimento especial para os membros do canal: Fabiana Santos, Bruno Master, Samuel Caê, Taylor, Tauan Freire, Wellington Henrique, Felipe e Débora Nascimento. Muito obrigado mesmo pelo seu apoio, que me ajuda demais. E se você quiser também, considere se tornar membro do canal para me ajudar a continuar trazendo mais vídeos, além de te fornecer alguns privilégios, como shorts exclusivos, prioridade de resposta nos comentários, acesso antecipado a vídeos novos, entre outros. Acesse o Seja Membro do canal para saber mais. Se quiser também, me segue lá no Insta para me dar uma força, comente o que você achou do vídeo, o que você acha do Mogul e Kingdom como um todo, e também compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do assunto. Enfim, no mais era isso, eu sou o Lox e nos vemos nos próximos vídeos.